Sabia que é totalmente possível transformar uma garrafa de vidro dessas aqui em uma pulseira como essa daqui? Então, se você quiser saber todo o processo, passo a passo, de transformação de uma garrafa dessa daqui em uma pulseira, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que isso é possível. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de transformação de uma garrafa de vidro em uma pulseira. E para isso eu vou estar utilizando esse modelinho aqui de garrafa que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem e que a gente pode encontrar ela facilmente em vários locais. E esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela UP Brasil, que é uma empresa especializada em projeção e criação de fornos para alta temperatura, onde ela dispõe de vários modelos de tamanhos e formatos variados que podem chegar facilmente a temperaturas superiores a 1.200 graus, ou seja, temperatura mais do que o suficiente para se trabalhar a vidrofusão, que é a técnica que eu venho apresentando para vocês aqui no canal há alguns anos. E para o projeto de hoje eu vou estar utilizando o forno do tipo mufla, que é esse forninho aqui. Ele é bem compacto, com um tamanho interno de 15 centímetros de altura e largura por 30 de comprimento. Todo o corpo desse forno tem o tamanho de um micro-ondas, ou seja, é um forninho bem compacto, principalmente para você que tem um espaço limitado na sua casa ou apartamento. E a UP Brasil também dispõe de vários outros modelos, como esse daqui de tampa superior e esse daqui de tampa frontal, ambos com a resistência nas laterais, ideais para você trabalhar a técnica de gavetas. Inclusive nesse vídeo aqui eu explico melhor como que funciona essa técnica. Partindo aqui para nossa garrafa, eu vou mostrar todo o processo de corte dela, posteriormente de fatiamento dela, ou seja, eu vou primeiro cortar aqui o gargalo e o fundo, depois eu vou fatiar nos tamanhos ideais para a criação da minha peça, depois eu vou levar as peças para o forno para passar pelo ciclo de cozedura. Eu também já expliquei aqui no card o que é esse ciclo de cozedura. Passando pelo ciclo de cozedura, eu volto aqui e mostro o resultado para vocês e aí a gente vai montar a nossa pulseira. Então, pessoal, o primeiro passo, uma vez que você já recolheu a garrafa e higienizou, ou seja, lavou, limpou a garrafa, é fazer o corte dela. Para isso eu vou cortar tanto o gargalo quanto o fundo, sobrando um cilindro. Então, sobrando esse cilindro aqui, eu venho com o meu cortador de vidro, nesse caso aqui eu estou utilizando um Toyo TC90 e faço 2 riscos nas extremidades da garrafa para mim partir ela no meio. E depois de partidas eu vou ter essas duas metades aqui. Então com elas eu venho novamente com o cortador e venho fatiando, ou seja, eu venho riscando elas aqui e com o auxílio de um alicate bico de pato venho abrindo, cortando o vidro. Depois de ter cortado todas as duas metades, eu vou ter uma quantidade de plaquinhas, onde com essas plaquinhas eu vou começar a cortar na largura do pingente que eu vou estar utilizando para mostrar para vocês o processo de criação da pulseira. Então eu venho riscando dessa forma e novamente com o auxílio do alicate bico de pato eu venho abrindo o vidro. E após fatiar todo o corpo da garrafa eu tenho esse resultado aqui. Olha só, várias pecinhas, vários pedacinhos de vidro na cor âmbar. São esses pedacinhos aqui de vidro que eu vou estar criando os pingentes, ou seja, vou estar criando várias outras pecinhas para com essas pecinhas eu montar a minha pulseira. E como eu vou estar utilizando o forno mufla, ou seja, um forno com resistência no corpo que me permite a utilização de gavetas, eu vou montar as minhas peças numa gaveta. Então para isso eu venho com uma placa refratária já untada com caulim e aos poucos e com muita calma eu organizo minhas peças dessa forma aqui. Por que dessa forma? Porque eu quero montar como se fossem pequenos espetinhos, digamos assim, de vidro. Então eu venho com uma fila, coloco dessa forma aqui o vidro, venho com um arame chamado níquel cromo, unto esse arame em caulim e ao final de toda a montagem da peça, lembrando que aqui ainda não é a peça final, é somente a montagem, eu tenho que ter esse resultado aqui. Vidro embaixo, arame untado com caulim no meio e vidro em cima. Quando a peça for levada para o processo de cozedura, ou seja,
para o processo onde eu vou estar utilizando a temperatura para derreter esse vidro, esse ferro no meio das duas placas de vidro vai criar um furo natural. Assim que terminar a fusão, eu vou ter uma pecinha com um furinho já no meio, evitando assim perca de tempo, digamos assim, com a utilização da broca para furar uma a uma pecinha dessas aí. Então eu venho com calma, levo a minha placa refratária para o forno mufla, colocando dessa forma aqui dentro dele, preferencialmente suspenso. Caso não dê para você suspender, tudo bem também, mas se der para você suspender, melhor ainda, porque dessa forma, como a resistência está localizada nas laterais, o calor também passa por baixo do vidro e com isso você economiza tempo na sua queima. E depois de organizado as peças lá dentro, eu fecho a porta do forno mufla, coloco minha programação, nesse caso aqui 800 graus por cerca de 26 a 28 minutos e deixo o forno trabalhar. Então depois que você colocar as peças dentro do forno, você vai elevar a temperatura. Nesse caso aqui, para essa peça, esse tipo de vidro, esse tamanho de peça, eu vou estar elevando a temperatura até 800 graus, deixando por um tempo aí aproximado entre 26 e 28 minutos. Terminando esse tempo, o forno vai desligar automaticamente. Os fornos da UP Brasil já são programados, dependendo da configuração que você utiliza, para desligar de forma automática. Após o forno desligar, ele vai passar pelo processo de resfriamento, ou seja, a temperatura vai cair e aí quando a temperatura estiver próxima da temperatura ambiente, a gente vai ter algo semelhante a isso daqui, ó. Olha só, esse pozinho aqui é o caulim que eu utilizei para montar aqui o níquel cromo e olha só como ficaram, ó. Peças com bastante brilho e olha só como fica fácil retirar as pecinhas. Pronto, agora eu sujei toda a peça. Mas olha só, como eu expliquei para vocês, ó, o furinho já está feito e basta eu lavar as peças e aí eu já tenho meu pingente pronto. Então esse daqui é o processo de criação desse pingente. Como você pode ver, é algo bem simples e fácil até de você fazer. Eu já tenho aqui algumas peças já lavadas, né? Coloquei elas aqui para secar numa franelinha universal e olha só, elas já estão basicamente limpas. São essas peças aqui que eu vou estar utilizando para montar a nossa pulseira de hoje. E essas pecinhas que a gente acabou de criar, nós aqui do canal apelidamos ela de pingente feijão. Ah, Evandro, mas por que pingente feijão? Pingente feijão, pessoal, principalmente por causa do formato. Por quê? Você deve ter observado que por conta, principalmente após a fusão, ela adquiriu um formato único, bem peculiar. E esse formato eu, na época, achei muito parecido com o feijão. É claro que dá para fazer pingentes feijões maiores, mas ela veio principalmente por causa do formato que é bem peculiar. Utilizando a técnica da vidrofusão, eu, Evandrinho, acredito que esse daqui seja um dos menores pingentes que podem ser criados utilizando não somente a técnica da vidrofusão, mas a técnica da vidrofusão junto à criação de um furo utilizando alta temperatura, como eu expliquei para vocês, utilizando o níquel cromo. Por quê? Porque esse pingente aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem cerca de 1 centímetro de comprimento por 5 milímetros de largura. Se você tentar fazer o pingente menor do que isso daqui, utilizando a mesma técnica que eu mostrei aqui no vídeo, você tem muita perca de matéria-prima, porque durante a vidrofusão, a plaquinha de cima, a pecinha de cima, ela tende a escorregar de cima do ferro que você vai estar utilizando. Para que você não tenha tanta perca assim, fazer de 1 centímetro de comprimento por 5 milímetros de largura. Bom, e agora que a gente já criou os nossos pingentes feijões, eu vou mostrar aqui como que é o processo de montagem da nossa pulseira feijão utilizando o pingente feijão. Então vou mudar aqui a visão da câmera para minha mesa para me explicar passo a passo como que é o processo de montagem da pulseira. Então assim, aqui eu tenho as peças lavadas. Para isso eu vou precisar somente das pecinhas, os pingentes feijão e um elástico. Esse elástico aqui você encontra facilmente em lojas para artigos de bijuteria. E aqui, pessoal, um detalhe muito importante que eu gostaria de falar para vocês nesse caso aqui
é que o elástico ele é muito fino, ou seja, como eu estou utilizando aqui pecinhas de vidro e vidro é um pouco pesado, eu estou achando esse elástico aqui muito fino. Então o que eu vou fazer? Na montagem da minha pulseira, eu vou fazer ele duplo, beleza? Então eu vou fazer aqui uma medida, mais ou menos aqui, cortei aqui e vou usar ele dessa forma aqui. Ou seja, eu venho aqui, os pingentes como já estão furados, eu venho e simplesmente vou passando aqui o elástico por dentro do furo, passo todos os pingentes até eu ter aqui o tamanho da minha pulseira. É muito importante vocês medirem primeiro aqui o braço de vocês, antes de vocês fecharem o nó da pulseira. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então assim, pessoal, eu também vou estar utilizando aqui um clips para auxiliar. Por que esse clips aqui? Porque sem ele, assim que eu passar aqui o pingente feijão pelo elástico, que eu soltar, ele vai passar direto pela outra ponta do elástico, que eu não quero. Então por isso que eu vou estar utilizando aqui um clips. Então o processo aqui, pessoal, é bem simples. Eu venho simplesmente colocando os pingentes, o elástico dentro, passando o elástico por dentro do pingente. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para não ficar muito tedioso. Olha só, aqui pessoal, a pulseira já está mais ou menos no tamanho do meu punho. Então o que eu faço aqui? Eu venho e com clips ainda, ó, eu simplesmente dou um nó. Aliás, 2 nós. Aliás, você amarra aí conforme você acredita que vai ficar bem seguro esse nó aqui. Opa. Prontinho, acredito, dei 4 nó aqui, acredito que assim vai ficar legal. Corto o excesso e olha só. A pulseira feijão criada com os pingentes feijões. Olha só o brilho dela. E no final de todo o processo, desde o recolhimento da garrafa até a montagem da pulseira, a gente tem esse resultado aqui. Uma pulseira simples, fácil de fazer e que foi utilizada uma garrafa de cerveja âmbar. É uma pulseira sustentável, portanto. Bom, pessoal, é claro que com uma única garrafa você consegue montar várias e várias pulseiras e não somente uma, como eu expliquei aqui para vocês. E é claro que você pode também utilizar da tua criatividade, seja para mudar ou brincar com as cores do vidro ou até mesmo adicionar pigmento, que são colorações artificiais às suas peças. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado. E lembrando, pessoal, que o link da Up Brasil vai estar aqui na descrição para que você possa entrar em contato com eles e fazer um orçamento de um forno que melhor se adequa à tua necessidade. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!